Professor José Carlos aqui com vocês, pessoal. Eu estava explicando ontem na aula de topologia geral que o conjunto dos números inteiros, quando munido da métrica euclidiana, ele é um conjunto discreto, um espaço métrico discreto, né? É um espaço métrico discreto, certo? O que significa ser discreto? Significa que todos os pontos desse espaço métrico, todos os pontos são pontos isolados. Você consegue uma bola, nesse caso aqui é um intervalo, em que quando você seleciona um ponto, um número inteiro n qualquer, dentro dessa bola só tem o número n, tá? Só tem o ponto n. Isso vale para qualquer n é arbitrário, portanto, todos os pontos desse espaço métrico, eles são isolados, o que caracteriza o espaço métrico ser que nós chamamos de discreto. Aí Caroline levantou a mão e me fez a seguinte pergunta: professor, será que é possível munir Z de uma métrica de tal forma que nessa métrica esse espaço métrico não seja discreto? Essa foi a pergunta que ela me fez e me fez pensar, vou responder daqui a pouco para vocês. E além de pensar e responder, me fez generalizar e colocar na lista de exercício deles. A generalização seria o seguinte: dado um conjunto infinito, por que tem que ser infinito pelo menos? Porque todo conjunto finito, se você coloca uma métrica dentro desse conjunto, com toda certeza ele é discreto. Todo espaço métrico finito é discreto, então tem que ser pelo menos infinito. Dado um conjunto M infinito, será que existe uma métrica em M que o torna não discreto? Essa é a questão que eu coloquei como desafio para eles. Tá? A gente vai resolver aqui nesse vídeo juntos. Primeiro, vamos resolver a questão que a Caroline levantou inicialmente. Ela quer saber se existe uma métrica que, quando eu coloco essa métrica no conjunto dos números inteiros, esse espaço métrico formado é não discreto. Ou seja, se existe pelo menos um ponto que não é isolado. Tá? A resposta é sim, existe essa métrica que torna Z não discreto. E para resolver essa questão da Caroline, eu vou separar aqui por tópicos e vou fazer passo a passo para apresentar para vocês. Primeiro eu considero φ uma bijeção entre Z e Q, o conjunto dos racionais, bijeção. Por que existe uma bijeção entre Z e Q? Porque Q, o conjunto dos racionais, ele é enumerável, você pode contar seus elementos. O conjunto Z também é enumerável, você consegue colocar numa fila sem sobrar nenhum elemento para trás. Então tem uma fila dos racionais e tem uma fila dos inteiros. Aí é só você associar as posições de cada elemento, tá? Isso a gente vê em análise real, no curso básico de análise real. Com essa bijeção em mãos, eu vou dar nome aos bois agora. Eu vou chamar a imagem da função φ, dessa bijeção, a imagem de n, do elemento n, eu vou chamar xn, só para simplificar. E agora a gente vai construir uma nova métrica que vai tornar Z um conjunto não discreto. A métrica é definida da seguinte forma. Vou chamar de D1. Então, se você pegar aí um par de números inteiros, n e m, números inteiros, vou definir a distância entre eles, depois eu mostro que é métrica, da seguinte forma. É a distância euclidiana entre as imagens das coordenadas. Números racionais agora. É o xn, que é o φn, menos o xm, que é o φm. Tá? Então, a distância euclidiana entre as imagens de cada coordenada. Agora, por que D1 é métrica? A demonstração é relativamente simples. Né? Para ser métrica, tem que satisfazer 4 condições. Eu vou conversar com vocês apenas. A primeira é que a distância de um ponto a ele mesmo é zero. Se você colocar n e n aqui, vai dar xn menos xn, vai dar zero. Se você colocar pontos distintos, tem que dar positivo. Isso aqui nunca vai ser eles nunca vão ser iguais, esses dois pontos, porque a função é bijetiva. Então, isso aqui é positivo quando n e m são diferentes. E tem desigualdade triangular e assimetria, que também são demonstradas de forma relativamente simples. Por quê? Porque isso aqui é simétrico, o módulo cancela o menos 1 quando você inverte, e vale desigualdade triangular para o módulo. Então, de fato, D1 é uma métrica. A gente fala, inclusive, que é a métrica induzida pela bijeção φ. Agora eu vou munir Z com essa métrica. Então, Z, com essa nova métrica, é um espaço métrico. E nosso objetivo é mostrar que esse espaço métrico ele é não discreto.
né, seus pontos, tem pelo menos um ponto que não é isolado. Pega um elemento qualquer de Z e tome um epsilon maior que zero também qualquer. Ora, a imagem da função φ desse elemento é um número racional, que a gente está chamando de xa, pertence aos racionais. E esse epsilon maior que zero é um epsilon qualquer. Então, como os racionais eles já são densos na reta real, existe um elemento que eu vou chamar de J0, um número inteiro, que é uma bijeção, pertencente aos racionais, tal que a distância entre esse elemento aqui, xa, e xj0, é menor que epsilon. Mas, ora, essa é exatamente a definição da distância 1 lá de cima, do ponto A ao ponto J0, por definição. Isso aqui é por definição. Portanto, existe um elemento J0 que dista de A. O J0 não é o A, porque é uma bijeção. Esses dois elementos são distintos. Uma distância menor do que epsilon. Ou seja, o ponto A, que foi tomado de forma arbitrária, ele é um ponto que não é isolado. Portanto, o conjunto Z com essa métrica não é discreto. Bom, depois de eu responder isso para Caroline, ela ficou satisfeita, a turma também ficou satisfeita. Eu fiquei me perguntando, será que qualquer conjunto M infinito, como eu falei no início do vídeo, conjuntos, espaços métricos finitos são sempre discretos, então é o mínimo para se pedir. Qualquer conjunto infinito, eu consigo colocar dentro dele uma métrica que o torna não discreto? Essa foi a pergunta. Deixei de desafio para os alunos na lista de exercício, mas vou trazer nesse vídeo aqui porque eu achei bem interessante essa questão. Então, enunciado da questão: M infinito implica existe uma métrica tal que M, o par MD, não é discreto. Não é discreto. Esse é o enunciado da questão. Para resolver essa questão, primeiro eu vou utilizar em uma parte da resolução o que nós já fizemos no conjunto dos números inteiros, e em outra parte nós vamos ter que construir na marra a métrica que vai tornar M junto com a métrica, um espaço métrico não discreto. Tudo bem? Então, siga comigo. Vamos lá. M ser infinito significa M infinito? O que implica isso? Implica que existe um conjunto dentro de M, que eu vou chamar de M1, contido em M, tal que esse conjunto tem uma bijeção com os racionais, tal que existe φ em M1, de M1 em M, em Q, perdão, bijeção. Por que existe essa bijeção? Porque o infinito dos naturais, que é o mesmo infinito dos racionais, ele é o menor infinito possível. Qualquer conjunto infinito que seja, lá dentro dele tem um subconjunto que possui uma bijeção com os naturais, portanto com os inteiros, portanto com os racionais, com os números pares, ímpares, primos, qualquer conjunto enumerável, infinito. Tá? Então, como M é infinito, dentro dele tem um conjunto que possui, um subconjunto que possui uma bijeção com os racionais. Eu chamei esse subconjunto de M1. E vou nomear novamente, aqui vou chamar os elementos de M de N, vou chamar de Xn a imagem do elemento N pela função φ, que é a bijeção. Agora nós temos duas situações a considerar. Primeiro é se o M1 ele é todo M, ou seja, se o M que a gente está considerando inicialmente já é numerável, o M1 é todo ele, ou se a gente tira M1, que é um conjunto enumerável dentro de M, e sobra um M2 não vazio. Então, o primeiro caso é: M1 é o todo? É uma pergunta. Se sim, nesse caso, a gente lida como a gente já fez, como já fizemos. Porque como já fizemos, Z é inumerável, o M aqui vai ser inumerável também, que ele é um M1, que é inumerável, e a gente aplica a mesma definição lá de cima, e acabou. O que nos resta, então? Quando o M é infinito, não enumerável. E aí, não enumerável, o M1 não basta para ser o M completo.
Então sobra alguns elementos fora de M1. Vou chamar de M2. Então M1 não é um M completo. Ou seja, isso implica que M ele é da forma M1 união disjunta com M1 complementar. E esse cara aqui é não vazio, viu? Esse cara aqui é não vazio. Eu estou exatamente nesse caso, que o M1 não é o M todo. Bom, tem alguns detalhes aqui que eu não vou ficar mastigando, que na verdade esse caso aqui ele é M enumerável, tá? Que eu quero dizer. Enumerável. Então, se M for enumerável, a gente já fez isso com os inteiros. Aplica o mesmo argumento para M aqui agora. Tudo bem? E o segundo caso é M não é enumerável. Eu não quero que esse conjunto aqui tenha um ponto, dois pontos ou um conjunto enumerável. Senão você une os dois e torna M enumerável e aplica o mesmo argumento lá dos inteiros. Eu quero esse complementar aqui inteiramente não enumerável. Ou seja, M, que é um conjunto maior, M, ele tem dentro dele um conjunto enumerável, que é o M1, e um conjunto aqui preto não enumerável, que eu estou chamando de M1 complementar. Vou chamar de M2 a partir de agora. Okay? Então esse M ele é M1 união disjunta com M2, que é o complementar dele. E agora vem a construção belíssima da métrica que torna esse conjunto um espaço métrico não discreto. Eu vou definir a métrica aqui para vocês e depois a gente vai discutir por que de fato é métrica. Bom, decidi cortar o vídeo para apresentar a função D, né, que daqui a pouco a gente vai mostrar que é métrica de uma vez só, num take só para vocês. E vamos tentar entender agora como é que foi construída, definida essa função D. Dados x e y quaisquer em M, a distância entre x e y a gente vai definir da seguinte forma. 0 quando x e y são iguais. E aí vamos lembrar que M ele é a união disjunta entre M1 e M2. Então um desses 4 casos aqui sempre ocorre e apenas esses 4 casos ocorrem. Tá? Primeiro, x está em M1, y em M2, eu vou definir a distância como sendo 1. Depois, o x em M2 e y em M1, eu vou definir também como sendo 1, a distância entre esses dois elementos. Depois, o x e o y estando em M2, só que pontos distintos, eu vou definir como sendo 1, porque se eles forem iguais, eu quero que dê 0. Tá? E, em seguida, e por último, ambos os pontos x e y estão em M1, distintos também. Eu vou definir como sendo essa expressão aqui. Relembrando, M1 é um conjunto, um subconjunto de M enumerável. Então, a gente chamou a imagem dos elementos de M1 como sendo xn. Então, o x e o y estando em M1, o x é o xi para algum i e o y é o xj para algum j. E aí você define como sendo esse quociente desses valores aí. Nosso objetivo agora é mostrar que essa função D é de fato uma métrica definida em M. E aí a gente vai provar esse fato separando por casos. Eu vou fazer poucos casos para o vídeo não ficar longo, mas caso você tenha dúvida, pode deixar no comentário também que eu respondo com o maior prazer. O primeiro caso é, para ser métrica, se os elementos são iguais, a distância é 0. Ok, nesse caso. Se os elementos são diferentes, a distância é positiva, mas veja, quando eles são diferentes, são esses outros 4 casos aqui, e sempre é maior do que 0. Ok também. A terceira condição para ser métrica é ser simétrica a função. Então a distância de x a y tem que ser igualzinha à distância de y a x. Mas veja, quando você toma a distância de y a x e define, né, e usa a definição, você vai recair exatamente num desses 4 casos e todos eles você consegue provar que essas duas quantidades aqui, esses dois valores são iguais. Então a distância d é de fato simétrica. O que nos resta, que é o mais complicado, é a desigualdade triangular. Eu preciso provar que dados 3 pontos quaisquer, x, y e z, essa desigualdade aqui ela é verificada. A distância de x a z mais a distância de y a z é sempre maior ou igual que a distância de x a y. E aí eu vou separar em casos.
Primeiro caso, x e y são iguais. Isso aqui sempre é zero, e todos os valores aqui são sempre maiores ou iguais que zero. Então, nesse caso aqui, a desigualdade é verificada. Segundo caso, x e y, x pertence a M1, o y pertence a M2. Então, nesse caso aqui, para a gente provar a desigualdade triangular, eu tenho que separar em dois casos também. Z pertence a M1 e Z pertence a M2. Então, eu estou nesse caso aqui, separando ele em dois subcasos. Ok? Então, vamos provar para esse cenário. Nesse cenário, x pertence a M1 e y pertence a M2, eu volto aqui em cima, x pertence a M1 e y pertence a M2. Isso dá 1. Então, essa distância aqui é 1. Então, fica 1 menor ou igual. Será que é menor ou igual? Quero provar que sim. Então, agora z pertence a M1 nesse subcaso e x pertence a M1. Para a gente determinar quem é a distância entre x e z, eu volto na definição da distância e tento enquadrar onde x e z se encaixam aqui nesses casos. Ó, se o z for igual a x, pessoal, o caso é mais simples, né? Isso aqui se anula e como o d é simétrico, vale a desigualdade também como igualdade. Tá? Então, vou considerar o caso z diferente de x. Nesse caso z diferente de x e ambos estando em M1, eu recaio nesse último caso aqui. Portanto, isso aqui se torna a distância entre x e, que é a imagem do x em M1 pela função φ, menos xj, que é a imagem do z pela função φ também, que é bijeção, né? Os racionais. Isso é 1 mais a distância entre xi menos xj. Mais, agora z pertence a M1 e y pertence a M2. Então, eles nem podem ser iguais, porque eles estão em conjuntos disjuntos. Eu volto aqui na definição para determinar quem é a distância entre y e z. Z pertence a M1 e y pertence a M2. Então, o y está aqui e o z está aqui, em M1. Ok? Então, a distância entre y e z, o y em M1 e o z em M2. Isso dá 1. Então, eu volto aqui, isso aqui dá mais 1. E, de fato, essa desigualdade é verificada para esse primeiro subcaso. O segundo subcaso a gente faz da mesma forma. Vou fazer só esse para vocês fazerem os demais. Caso agora, Z2 pertence a M2 e X pertence a M1. Eu venho e falo, olha, isso aqui é 1 sempre, né? Porque eu estou no X em M1 e Y em M2. Essa distância sempre é 1. Ok? Menor ou igual. A distância agora diz X a Z. Ora, nesse segundo subcaso, Z pertence a M2. E o X, que é o caso maior, pertence a M1. Então, um pertence a M2 e outro pertence a M1. Se você voltar lá em cima, isso é 1. Mais essa outra expressão da distância aqui, que é sempre maior ou igual que zero, isso sempre é verificado, isso ok também. Eu não vou fazer o outro caso para não ficar grande o vídeo, mas todos os demais casos você vai precisar mudar exatamente esse cenário, né? X pertence a M1, Y pertence a M2. Aí você vai ter que inverter. Como é simétrico, já vai valer também. Depois os dois em M1, depois os dois em M2. Tudo bem? E o Z sempre criando esse subcaso, Z em M1 ou EZ em M2. O interessante é que em todos esses casos e subcasos, a desigualdade triangular vai ser válida. Portanto, vale a desigualdade triangular. Vale a desigualdade triangular. O que a gente conclui com isso? Que D é métrica. D definido daquela forma é métrica. Um adendo. Tá? Quando vocês forem calcular a desigualdade triangular para essa expressão aqui, ou seja, quando ambos os elementos x e y estiverem em M1, vocês vão ter que se perguntar, será que isso aqui define métrica? Vale a desigualdade triangular? E vale, isso aí é uma questão da lista de exercícios que eu passei para os alunos. Essa expressão que está aí, que é a divisão de xi menos xj em módulo sobre 1 mais xi menos xj em módulo, define de fato uma métrica. Então, vale a desigualdade triangular. Ok? Tem essa observação para ser feita. Bom, o mais interessante é que é uma métrica.
Agora a gente pega então o M e mune M com a métrica D. Com essa métrica, pessoal, o conjunto M se torna um espaço métrico que não é discreto. Por que não é discreto? Pega um elemento qualquer de M1, que é um subconjunto, aquele subconjunto enumerável que nós chamamos lá no início. Pega um elemento que chama de A. Considera agora a imagem desse elemento pela função φ, que é um número racional. Considera agora um epsilon maior que zero qualquer. Como os racionais eles formam um conjunto denso na reta com a métrica euclidiana, existe um elemento que eu vou chamar de xb racional, tal que a distância entre o xa, que é um número racional, e o xb é menor do que epsilon. E mais do que isso, esses elementos são distintos, né? xb, ele não é o xa. São elementos diferentes. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou calcular a distância que eu acabei de definir lá em M, a distância entre o elemento A e o elemento B. Onde estão o elemento A e o elemento B? Eles estão em M1. E em M1 vale você pegar o xa menos o xb, as imagens dos elementos A e B, respectivamente, pela função φ, que é bijeção, e dividir por 1 mais essa mesma distância, xa menos xb. Só que eu sei que esse denominador aqui embaixo, ele é maior do que 1 e, portanto, torna esse quociente menor do que 1, sobrando só o numerador lá em cima. Só que esse numerador é a distância entre xa e xb, distância euclidiana, que a gente já sabe que é menor do que epsilon. Ou seja, lá em M1 tem um B, que a distância até A não é o A, porque é bijeção, xb não é o xa, e a distância de B até A é menor que epsilon, seja qual for o epsilon que você pegou, vai existir esse B. Diminui o epsilon, tem outro B, possivelmente. Diminui o epsilon, tem outro B. Diminui o epsilon, tem outro B. Portanto, A não é isolado, não é ponto isolado. Não é ponto isolado. E isso torna M não é discreto. É isso, pessoal. Essa é a questão, espero que vocês tenham gostado. Delicada, na minha opinião. Eu não pensei em outra maneira de resolver, talvez tenha uma maneira mais fácil, não pensei, mas achei bem interessante e agradeço aí a pergunta da nossa aluna aqui do mestrado.